A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar agora refletindo na santa palavra do Senhor, um texto que nós já lemos aqui hoje, em Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16, um texto bem conhecido, de todos nós. Quando o Senhor ali abençoa as crianças, nós vamos refletir nesse texto de acordo com a nossa série, de acordo com o nosso tema que trata aí sobre o caminho do discipulado. Então, essa é a lente que nós utilizaremos, como nós temos já feito ao longo das últimas mensagens. Na segunda metade desse Evangelho segundo Marcos, meus irmãos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dando uma maior ênfase em ensinar os seus discípulos acerca do caminho do discipulado. Na primeira metade, que até nós iremos fazer o nosso estudo dirigido, nós temos ali mais a demonstração de quem é o Senhor Jesus Cristo, da sua autoridade, de quem Ele é. E nessa segunda metade, mais focada nesse ensino aos discípulos sobre o caminho do discipulado. Uma vez que os discípulos creem em quem Ele é, em quem o Senhor Jesus Cristo é, eles precisam agora compreender da forma correta o que Ele veio fazer e, sobretudo, quais são as implicações disso tudo para o caminho que eles estão trilhando. Sem isso, meus irmãos, sem perceber essas implicações, não existe discipulado. Os irmãos já pararam para refletir sobre isso? Esse é um ponto de reflexão essencial para todos nós. Porque após cada pregação que nós recebemos aqui, após cada ensino, após cada estudo que nós fazemos, nós precisamos perceber, você precisa refletir nas implicações pessoais, particulares daquilo que você ouviu. Refletir em como esses ensinos, após confrontar cada um dos irmãos, após gerar aquele espanto que somente os discípulos conseguem sentir, como nós vimos na última mensagem, como esses ensinos nós precisamos refletir como esses ensinos vão requerer de nós algo, diante da forma como nós vivemos nesse mundo. Como esses ensinos vão requerer uma ação de nós diante desse mundo. Porque imaginem, irmãos, se você chega aqui, em qualquer que seja a programação da igreja, por exemplo, um domingo, e então você ouve a pregação, você anota, você acha aquilo ali interessante, aquele negócio massa, Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, nunca pensei sobre esse aspecto do que está sendo ensinado ali. Mas se isso, meus irmãos, não gerar uma implicação, uma resolução para que você tome na segunda-feira, ao longo da semana, na sua vida, é porque esse ensino ele não penetrou em seu coração como ele deveria penetrar. É porque esse ensino não foi onde ele deveria ir para quebrar ali aquela estrutura que precisava ser quebrada. Ele não tomou seu coração, você ainda está resistindo ao ensino que foi dado. É isso que nós estamos vendo acontecer aqui em vários momentos com os discípulos do Senhor. Nós temos visto isso, Eles são ensinados, muitas vezes não compreendem como deveriam compreender, acabam caindo nos mesmos erros e assim eles vão progredindo ali no caminho do discipulado e vão aprendendo também, claro, com o tempo ali, com a medida que vão se aproximando mais do Senhor. E em especial nós temos visto isso nos relatos que ficam ali entre os anúncios que o Senhor faz acerca da sua obra, da sua missão, de que Ele veio para sofrer, morrer e ressuscitar. A partir do capítulo 9, versículo 33, nós vimos em algumas pregações atrás, nós temos ali o relato de situações que acontecem após o segundo desses anúncios. Nós vimos que são 3 anúncios que o Senhor faz aos discípulos, de que importava que o Filho do Homem sofresse, morresse, então ressuscitasse. Esse é o segundo desses anúncios. E depois desse segundo anúncio, nós vemos uma série de relatos que estão ali entrelaçados, E como nós vimos domingo,
passado, o contexto desse entrelaçar de relatos é o papel dos discípulos nesse mundo. Uma vez preparados, uma vez salgados, né, com o fogo das provações, esses discípulos precisam agir de acordo com quem eles são. Sal da terra, como nós vimos nos últimos versículos do capítulo 9, que vão dar esse contexto para o capítulo 10. Né? Os discípulos precisam ser ativos, precisam conservar e dar sabor como somente eles podem fazer neste mundo, porque foi para isso que eles foram chamados. Nós vimos ali, meus irmãos, nessa última mensagem, os discípulos sendo impactados por uma quebra de estrutura neles, né, em relação ao que eles entendiam sobre divórcio, né, sobre esse ponto tão importante ali naquela época. E nós vimos como eles foram impactados ali pela noção de que o divórcio ele sempre seria uma corrupção do ideal de Deus para o homem e para a mulher. Isso gerou um impacto gigantesco neles. Eles foram perguntar ao Senhor e eles entenderam ali, né, ou pelo menos puderam ouvir do Senhor que não era ali a cultura ou o entendimento comum que eles tinham, que regia, que prevalecia, mas era a vontade de Deus, era o ideal de Deus. Nesse texto que nós lemos hoje, meus irmãos, são apenas 4 versículos, né? Nós continuamos ainda nesse contexto onde os discípulos eles devem ser guiados pelos valores e pelas verdades do reino de Deus e não por este mundo. E é isso que nós veremos aqui hoje, que os discípulos devem ser guiados pelo entendimento de que a fraqueza, de que a falta de poder, de que a dependência do discípulo é a sua força. É aquilo que deve trazer coragem a ele. O caminho do discipulado é um caminho de dependência, como nós vimos aqui no tema da mensagem de hoje, irmãos. E isso é difícil demais para todos nós aceitarmos. A nossa carne não quer aceitar que o caminho do discipulado é um caminho de dependência, porque isso nos humilha, porque isso tira de nós todo o senso de poder que nós achamos que temos, né? Todo o senso de sustentabilidade que nós achamos que nós temos em nós mesmos, a força que nós achamos que nós temos em nós mesmos. Isso quebra o nosso orgulho, isso nos faz pequenos. E é exatamente isso que nós veremos um pouco hoje. Nós veremos 2 pontos aqui, né? São poucos versículos, são 2 pontos. Nós veremos na primeira parte os valores do reino, que vai versículos 13 e 14. E na segunda parte a fragilidade dos pequeninos do reino, né? Que são os versículos 15 e 16. Vamos ler aqui mais uma vez, versículos 13 e 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Era um costume da época, meus irmãos, ali, entre os judeus, que os pais levassem as crianças, né, os seus filhos, para serem abençoados ali por mestres ou por rabinos, né, ali, ilustres, de grande destaque na comunidade, né? Então, era isso que provavelmente estava acontecendo ali, era por isso que existia ali aquela movimentação. Existe uma discussão em torno da idade dessas crianças que estavam sendo levadas, né? Se eram crianças de colo ou crianças maiores, isso por conta das palavras que Marcos utiliza aqui. Tanto a palavra utilizada para crianças, que inclui uma faixa que vai até 12 anos, como também essa expressão tomando-as nos braços, porque sugere a ideia de uma criança de colo que está sendo abraçada aqui nos braços do Senhor Jesus Cristo. Mas independente da idade dessas crianças, nós não vamos entrar nisso, obviamente, o importante é nós percebermos que essas crianças foram levadas até o Senhor Jesus Cristo, né? E elas não foram por sua própria força, mas foram levadas até o Senhor Jesus Cristo, o que já inicia aqui realçando a dependência e a fragilidade dessas crianças. Elas não tinham poder em si mesmas, elas não tinham a capacidade em si mesmas para chegarem até o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, diante dessas crianças que são levadas até o Senhor, provavelmente ali o que estava acontecendo era um grande número de pessoas que estavam se
se organizando ali para conseguirem chegar até o Senhor, mas os discípulos viram aquela situação e tomaram uma atitude. E aqui é interessante, eu lembrei em um dos comentários que eu vi sobre esse texto, o comentarista ele fala que a lei de Murphy sempre atuava quando os discípulos iam fazer alguma coisa. Porque sempre que eles iam tomar uma decisão e tomar uma atitude, eles falhavam e acabavam tomando o contrário do que deveriam fazer, né? Mas eles viram aquela situação e tomaram atitude. Eles começaram a repreender aquelas pessoas. Aparentemente, a ideia dos discípulos aqui era impedir que o Senhor fosse incomodado. Que o Senhor deixasse de fazer algo mais importante para estar atendendo crianças ali. Principalmente porque eram crianças. Nós vimos, meus irmãos, acho que umas 2 ou 3 mensagens atrás, que as crianças não eram valorizadas na sociedade ali, né, judaica e grega também. Então, provavelmente, esse era o intuito dos discípulos. Nós precisamos levar em conta também que todo esse início aqui dessa segunda metade do Evangelho segundo Marcos, ele está fortemente ligado ao momento em que os discípulos reconhecem que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Messias, lá em Marcos 8, versículo 29. E que, além disso, está ligado nós percebemos que essa segunda metade também está ligada a essa insistência dos discípulos em não compreender o papel do Messias de acordo com aquilo que o Senhor está revelando. E sim, tentando manter a compreensão que eles tinham do anseio deles de quem seria, de como seria o Messias. Aquele rei conquistador que tomaria o poder e que devolveria, né, todo o poder aos judeus. Dentro desse entendimento, meus irmãos, nós podemos pensar aqui um pouco sobre como aqueles discípulos refletiram, né? Como é que pode? Como o ungido do Senhor, o Cristo, o Rei, ele seria incomodado por crianças. Crianças, sem valor ali, né? Mas precisamos perceber também que o Senhor Jesus Cristo, que caminhava ali a passos largos em direção à cruz em Jerusalém, este encontrava tempo para tomar essas crianças em seus braços e abençoá-las. Não era o sofrimento que estava tão perto e as dores que estavam tão perto ali que o impediam de fazer isso. Os discípulos, meus irmãos, aqui, ainda estavam sendo movidos por valores inconsistentes, valores que não pertencem, né, que não fazem sentido com os valores do reino de Deus. As crianças que eram vistas como inferiores, sem qualquer valor, estas eram impedidas de chegarem até o Senhor Jesus Cristo. Mas o jovem rico, que é o próximo relato que acontece, né, logo após essa criança, o jovem rico, que era provavelmente um membro respeitável da sociedade, não por conta simplesmente dos bens que ele possuía, mas muito provavelmente era um jovem de proeminência ali naquela sociedade, pela sua moral, né, pela sua religiosidade. Este não foi impedido. Este chegou livremente ao Senhor, como nós vemos aqui nos versículos seguintes. Meus irmãos, sobretudo nós que possuímos tão superior revelação em relação àquele momento dos discípulos, porque muitas vezes eu até estava conversando uma vez com o pastor, e o pastor me alertou sobre isso que eu não tinha percebido também ainda, né? De como muitas vezes a gente começa a falar aqui sobre os erros dos discípulos, e isso pode nos levar a achar que nós somos, rapaz, nós somos, aqui, os discípulos de Jesus era só no erro ali, só no engano, e nós aqui, só fazendo o que deveríamos fazer. Esses discípulos não tinham ainda, né, recebido toda a porção do Espírito Santo que eles precisariam para continuar caminhando, como eles vão receber um pouco mais à frente. Mas nós, que já possuímos tão grande revelação acerca do Senhor, nós precisamos perceber a importância de olharmos para este mundo com a visão de cidadãos do reino, de acordo com os valores do reino de Deus, não de acordo com os valores desse mundo. Buscando os valores do reino ao qual nós pertencemos, e não nos adequando, não nos moldando, não sendo iludidos e encantados por aquilo que esse mundo diz que é belo. Nós não podemos fazer isso. Isso, meus irmãos, se aplica não somente a uma possível acepção de pessoas, que pode ser a primeira ideia que a gente pode ter aqui
acerca do que estava acontecendo. Mas isso se aplica a tudo aquilo que nós definiremos como importante em nossas vidas. Quais são os valores que têm guiado a tua caminhada à medida que você trilha, né, o caminho do discipulado? Quais são os valores? À medida que você trilha esse caminho neste mundo. São os valores do reino de Deus ou são os valores desse mundo? Que valores têm balizado aí a tua caminhada? O que é que você tem buscado? É a honra e os tesouros desse mundo? Ou a honra e o tesouro que nós aguardamos nos céus? Porque não dá para colocar o coração nas duas coisas. Nós vimos isso várias vezes lá em Mateus e revisamos agora no domingo, né, sobre a duplicidade e a ansiedade. Né? Nós não temos como colocar o coração nessas duas coisas. Né? Jesus se indignou ali, meus irmãos, versículo 14. E essa palavra que diz aqui que ele se indignou é uma palavra muito forte. É a única vez que essa palavra é associada ao Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Ela é uma palavra muito forte, dá uma ideia de que ele ficou furioso. E ele disse assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não os proibais, né? não os impeçam que eles venham até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Se nós percebermos aqui a conexão desses pequeninos aqui com os pequeninos crentes lá de Marcos 9,42, os irmãos voltarem um pouquinho, os irmãos vão ver quando o Senhor fala acerca dos pequeninos crentes, né? E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes que estavam ali dentro daquela ilustração que o Senhor faz acerca das crianças, quando ele mostra as crianças também, né? Se nós percebermos essa conexão aqui, vai ficar fácil entender que Jesus mais uma vez está ilustrando por meio das crianças quais são as características daqueles que herdarão o reino dos céus. Nós veremos nos próximos versículos, né, versículos 15 e 16, um pouco melhor sobre isso. Mas antes, eu gostaria de reforçar com os irmãos a importância de nós, a partir do que nós vimos aqui nesses primeiros versículos, de nós fazermos o que aquelas pessoas que levaram aquelas crianças a Cristo fizeram também. Eu só quero fazer um pequeno parênteses aqui com os irmãos. Nós precisamos fazer aquilo que as pessoas que são ditas aqui, são relatadas no versículo 13, fizeram, de levarem suas crianças a Cristo. No entanto, meus irmãos, nós precisamos fazer isso de acordo com o entendimento correto que nós temos. O entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Redentor, Salvador, Filho de Deus, não somente um mestre proeminente ali daquela sociedade. O entendimento de quem nós somos, cidadãos do reino de Deus, com valores de outro reino e não desse mundo. Por quê? Por que nós precisamos fazer essa distinção? Porque assim nós seremos intencionais e nos dedicaremos a fazer isso da maneira correta. Você precisa ter convicção de que aquilo que você tem feito por seus filhos tem levado, ou levará, está levando seus filhos para Cristo e não os impedindo de serem levados a Cristo. Não importa se os seus filhos serão vistos como inferiores neste mundo, se não terão as honras e conquistas desse mundo, o que importa é que você tenha a convicção de que você está trilhando um caminho que colocará os seus filhos diante do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor os tome. Isso precisa estar na mente dos pais, isso precisa estar na mente daqueles que terão filhos. Nós precisamos ter convicção de que aquilo que temos feito realmente colocará os nossos filhos diante do Senhor Jesus Cristo. Nós achamos, às vezes, que isso não é uma preocupação para o agora, mas é sim, meus irmãos. Aquilo que você tem feito hoje, o testemunho que você tem dado no seu lar, a tua vida na igreja, a tua relação com os irmãos, a tua relação com este mundo, tudo isso está pavimentando um caminho que conduzirá os seus filhos. Não tem como ser diferente. A pergunta que fica, e essa pergunta deve
penetrar diretamente em nossas mentes. Que caminho é esse? Que caminho é esse que eu estou pavimentando para os meus filhos, para as crianças da igreja, por exemplo, né, de forma um pouco mais paralela aí? Diante de quem os seus filhos chegarão se trilharem esse caminho que você tem pavimentado? Você precisa acompanhá-los de perto, meus irmãos. Você precisa discipulá-los. Eu e a Dejane, a gente tem ficado cada vez mais assustado com aquilo que a gente recebe dia após dia em relação à influência desse mundo mesmo, como isso tem ficado cada vez pior, cada vez mais difícil, onde nós temos que estar cada vez mais alertas. Você precisa discipular os seus filhos, porque se você não fizer isso, alguém nesse mundo vai fazer. Os pais precisam discipular os filhos, precisam investir tempo nisso, precisam se dedicar a isso. Não importa, não existe desculpa quanto a isso. Você não pode dizer, eu não tenho tempo. Não existe isso. Essa é uma questão fundamental. Os pais precisam ensinar os seus filhos a amar ao Senhor, a amar a igreja, a cumprir não somente regras, mas a buscarem realmente ao Senhor. Não basta criar filhos somente educados, meus irmãos. Nós precisamos criar filhos que amem ao Senhor. Você precisa levar seus filhos a Cristo. E você precisa prepará-los intencionalmente para que eles sejam cidadãos do reino. Por favor, abram em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Porque você deve ter essa preocupação em conduzir as crianças, né, para Cristo também de maneira intencional, de maneira pensada, projetada, com estratégia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Meus irmãos, como nós teremos Timóteos sem Lóides, Eunices e Paulos para formá-los? Nós precisamos estar atentos a isso também em relação às nossas crianças. Nós precisamos perceber a necessidade de intenção, de estratégia em favor do reino para que Timóteos sejam formados em nosso meio. Precisamos preparar intencionalmente as nossas crianças para que esses sejam cidadãos do reino, para que esses sejam cooperadores do Evangelho. Nós não devemos de forma nenhuma medir esforços em relação a isso, meus irmãos. Nós às vezes nos esforçamos tanto e nos gastamos tanto com propósitos tão pequenos. Precisamos nos empenhar nisso também. Esse empenho, esse esforço não será, meus irmãos, uma garantia de que os nossos filhos serão salvos. Não será uma garantia. Mas é uma garantia de que você está caminhando nesse mundo de acordo com os valores do reino ao qual você faz parte, cumprindo o papel para o qual você foi chamado. No segundo ponto, nós temos a fragilidade dos pequeninos do reino. É um ponto mais curto também. Versículos 15 e 16. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O Senhor Jesus Cristo inicia esse versículo 15 aqui, meus irmãos, explicando o que ele acabou de dizer no final do versículo 14, né, sobre o reino de Deus ser dos pequeninos. Foi isso que ele disse no final do versículo 14, e agora ele está explicando no versículo 15. Só existe, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, né? Só existe uma forma
de entrar no reino, de entrar na vida. E essa forma é recebendo esse reino como uma criança. E, obviamente, a pergunta que vem em nossa mente é exatamente o que significa isso, né? O que significa receber o reino como uma criança? A interpretação mais frequente para isso aqui, meus irmãos, para as características que são aqui ressaltadas, é a de que a humildade e a simplicidade das crianças, né, de uma criança, devem ser o modelo para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Essa é uma ótima leitura do que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. Nós vemos isso lá dentro do contexto lá de Mateus, né, do que é dado ali em Mateus, principalmente nesse contexto de humildade, não se considerar ali o maior, né? Nós podemos perfeitamente entender essa associação, essa ilustração com humildade e simplicidade, né? Mas se nós analisarmos também isso de acordo com o contexto que eu comentei agora há pouco com os irmãos na introdução, né, esse contexto de apresentar um contraste dos valores do reino de Deus com os valores desse mundo, nós poderemos perceber também um ensinamento precioso acerca do que significa essa característica da criança para aqueles que entram no reino de Deus. Por exemplo, diferente da ideia de autoridade dos discípulos, né? Lá na discussão sobre quem seria o maior entre eles, diferente do jovem rico, que nós veremos nas próximas mensagens, que chegou ali com todo o seu poder, com toda os seus méritos sendo lançados diante do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz tudo aquilo que ele cumpria, né? Aquilo que caracteriza o recebimento do reino como uma criança, meus irmãos, é a dependência do Senhor. É a consciência de fraqueza, de fragilidade, de falta de poder, de necessidade de ajuda. Uma criança, principalmente se for uma criança de colo, ela não tem influência social nenhuma ou não tem qualquer força ou poder pessoal em que ela possa confiar. Ela só pode confiar naquele em quem ela depende. Em tudo ela depende de outros. O senso de dependência, a confiança absoluta da criança naquele em quem ela depende, a faz descansar nos braços do seu pai, daquele em quem ela depende. Assim é com todos os que entram no reino de Deus. As crianças, eu achei muito interessante essa reflexão que eu vi de um pastor, né, ele dizendo que as crianças, elas estão absolutamente no começo da caminhada. Elas ainda não têm nada, elas ainda não sabem fazer nada, elas ainda não valem nada. Portanto, a exclamação do Senhor Jesus Cristo aqui significa: esqueçam, considerem como refúgio tudo que vocês já conquistaram e tudo aquilo que vocês acham e que vocês se tornaram. Voltem para trás. Voltem para trás em sua sabedoria. Comecem de novo diante de Deus como crianças que confiam totalmente no Senhor, que dependem totalmente do Senhor. Nós precisamos perceber, meus irmãos, que não é avançando e crescendo naquilo que nós já temos que nós conseguiremos entrar no reino dos céus, mas nascendo de novo. É assim que alguém entra no reino dos céus, é assim que alguém vê o reino dos céus. É isso que o Senhor Jesus diz lá em João 3:3 a Nicodemos, né? Quando ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a característica primordial da criança aqui. Essa é, entre aspas, aí, né, é a perfeição espiritual da criança. Ter necessidade de Deus em tudo. Em tudo depender de Deus. Nós precisamos parar de confiar em nós mesmos, meus irmãos. Naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós temos conseguido aprender a direcionar por nossas forças. Nós precisamos, sim, viver para o Senhor e aprender do Senhor, mas confiando somente nele, confiando na sua bondade, na sua misericórdia e vivendo assim para ele. Precisamos entender que nós não temos poder para conduzir a nós mesmos.
mas o Senhor tem. E por isso, por conta disso, descansamos nele, confiamos nele, e ele, como ele fez com essas crianças aqui, ele nos tomará em seus braços e nos abençoará. Não devemos buscar honra, poder e os valores que este mundo oferece, mas sim vivermos de acordo com os valores do reino de Deus, dependendo do Senhor, dependendo e confiando no nosso Senhor e Redentor. Vamos orar, meu Deus. Senhor amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor simplesmente pelos méritos de Cristo. Não temos nada em nós, Senhor. Somos pequeninos, carentes do Teu cuidado, carentes, Senhor, da Tua boa mão para nos conduzir. Te pedimos, Senhor, por Tua misericórdia e graça, te pedimos que o Senhor torne isso claro em nossos corações, sabendo que, nos fazendo saber, Senhor, que não podemos dar um passo sequer sem que o Senhor nos conduza. Dependemos do Senhor e que isso é bom, isso é maravilhoso, dependermos do Senhor e confiarmos no Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Nos ajuda, Senhor. Quebra em nós todas as estruturas do ego e do orgulho, da autoconfiança, que possamos nos voltar para o Senhor, gratos, sabendo que somos Teus e que o Senhor jamais nos lançará fora. Por meio de Cristo Jesus, Senhor. Amém.